Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Convívio e do Reino. Hoje é dia 6 de março de 2023. Continuamos os nossos 31 dias falando sobre esperança. Maravilha de Deus. O tema de hoje é: não permita que o medo apague a esperança, mas mantenha ela acesa. Não permita que o medo apague a esperança, mas mantenha ela acesa. Nós vamos ao texto base de Mateus 14, 30 e 31, que você conhece muito bem, que diz assim: Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Passagem amplamente conhecida por todos nós, né? Quando Jesus vem andando por sobre as águas, e eles vão, Pedro pelo menos vai ter duas dúvidas. Primeiro, junto com os outros, vai duvidar se é Jesus mesmo que está vindo ali, tanto que ele fala: se és tu, manda eu ir aí ter contigo. E quando está indo, por causa dos vendavais, né, e da movimentação das águas, Pedro ele teme e afunda, né? Um lado mais místico dessa passagem: misticismo não tem a ver com magia, tá? A base da palavra místico, misticismo, é somente assim, ó, seres físicos que se relacionam com seres espirituais, e isso é dito como místico ou misticismo, ok? Ah, místico, magia, não. A definição de místico é pessoas físicas se relacionando com pessoas espirituais. Nós somos místicos porque nós somos físicos e se relacionamos com Deus. E Jesus mesmo falou que Deus é espírito e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Tranquilo até aí? Então a parte mística fala de uma grande guerra espiritual que estava havendo naquele momento, e principalmente Jesus andando sobre as águas, o mesmo lugar, né, que ele manda o vento e o mar cessar quando ele está dentro do barco, e ele fora, ele vem caminhando por cima da agitação espiritual, né, da frequência espiritual das trevas que está se movimentando naquele local. E isso faz até mesmo Pedro, que se você ler os quatro evangelhos bem devagar, você vai ver que Pedro, ainda que fosse sanguíneo, Pedro ele tinha revelações muito importantes quando estava no meio, né, dos seus amigos. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é sobre o poder da esperança em nossas vidas. E como muitas vezes, né, o medo pode ameaçar apagar essa chama tão poderosa. O poder da esperança, ele existe dentro de mim, dentro de você, e ele é algo tremendo, que muitas vezes ele tem como algo muito simples, muito baixo, né? Então, o poder da esperança, você vê que Pedro fala: olha, se és tu, manda eu ir ter contigo, porque ele tinha esperança. O meu Senhor está ali, se for ele mesmo, assim como ele anda por cima das águas, eu também vou andar. Irmão, o poder da esperança nos faz caminhar por cima das lutas, por cima das dificuldades. É como se numa visão você estivesse pelejando no campo de batalha, estivesse ferido, estivesse machucado, estivesse sangrando, mas a esperança da vitória faz com que você caminhe. Eu já servi o quartel. Eu servi lá no Rio de Janeiro, no Batalhão de Santa Cruz, era um quartel de engenharia. Então nós mexíamos com explosivos, por exemplo. Então, e algumas vezes, na época que eu servi, o exército foi para a rua no Rio de Janeiro, e muitas vezes a gente precisava fazer pequenas incursões, né? Em favelas, etc. e tal. E às vezes eu via os meus amigos com medo, mas eu os enchia de esperança. Na época eu ainda não era crente, mas eu falava para eles: a gente está indo vivo, nós vamos voltar vivo. Há 10 anos atrás, nesse mesmo mês de março, eu fui acometido por uma grande enfermidade
E eu lembro, quando eu entrei no hospital, muito mal, com fita vermelha, eu falei, Senhor Jesus, da maneira que eu estou entrando vivo, eu vou sair daqui vivo e caminhando. Então a esperança faz com que a gente marche por cima das águas. Mas se a gente perder o foco da esperança, nós seremos como Pedro, que quando viu o vento forte, ele começa a afundar e pede socorro, né? Por mais que você saiba que os vendavais estão acontecendo, você não precisa observar o vendaval, né? Jeremias diz que aquele que olha o vento não semeia. Olha que coisa linda e importante. Porque aquele que olha a dificuldade, ele não tem coragem de ter esperança. E ele começa a afundar e grita, Senhor, me socorre. Então o texto vai dizer que Pedro vai sair do barco, vai indo de encontro a Jesus, mas antes de chegar, ele olha o vento e afunda. A gente tem ideia que Jesus está longe, e até realmente poderia estar, mas quando ele vê o seu amigo, o seu discípulo, né, o seu servo, o seu filho espiritual, dê a definição que você quer, a primeira coisa que Jesus faz é estender a mão e depois ele repreende, né? Porque o que diz o texto? Logo Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide do que Deus está realizando na sua vida. Não duvide do chamado do Senhor na sua vida. Não duvide do poder da esperança. Pare de ter pouca fé. Eu sei que as coisas podem se apresentar difíceis, mas a esperança mantém a chama acesa. E quando fala de chama, fala de fogo. Quando fala de fogo, o fogo espanta os seres das trevas. Por isso que nós buscamos o fogo. Por isso que nós buscamos a unção. Por isso que nós... Aleluia, 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 arabaxoberecandarábia. Por isso que nós buscamos o poder e a presença de Deus. O medo, irmão, o medo e a incerteza pode ameaçar a nossa esperança. O medo e a incerteza pode fazer com que a gente perca a fé no futuro. Mas como Jesus disse, tudo é uma questão de fé. E é importante mantermos a chama da esperança acesa, mesmo em meio às dificuldades. Quando permitimos que o medo controle a nossa vida, irmão, nós estamos dando a ele legalidade, nós estamos dando a ele autoridade, nós estamos dando a ele poder para nos paralisar, impedir que alcancemos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Agora, a esperança, por outro lado, ele nos dá coragem e motivação. Uma das definições que eu mais amo sobre Cristo Jesus, o meu Senhor Salvador, é a bendita esperança. Bendita esperança. Porque ele nos dá coragem, ele nos motiva, ele nos dá motivação, força, poder, ele nos capacita para nós enfrentarmos os nossos medos e seguirmos adiante. Olha, o mundo, vocês terão uma tristeza, vossa tristeza será pequena, mas depois a sua alegria será grande. Ou estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenha medo, tenha fé, não tenha medo, tenha esperança. Portanto, meus amigos, meus amados amigos, não permita que o medo apague a esperança das suas vidas. Tenham fé em Deus, tenham fé em Jesus, tenham fé até mesmo em si. E saibam que tudo é possível para aquele que crê. Lembre-se da palavra de Jesus para Pedro. Por que duvidaste? Mantenha a chama da esperança acesa, irmãos.
mesmo quando tudo parecer difícil. E vocês verão que grandes coisas podem acontecer na minha vida e na sua vida. Shalom. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus santo, Deus tremendo, Criador do céu e da terra, de tudo quanto nela há, e que no nome de Jesus de Nazaré, a sua boa mão de graça, favor, misericórdia esteja sobre nós. Em nome de Jesus nós te exaltamos, glorificamos o seu nome, porque somente o Senhor pode fazer e realizar a nossa vida. Obrigado por o Senhor sempre estar conosco, nos motivando, nos ensinando a andar por sobre as águas. No passado, tu, Deus Todo-Poderoso, abriu o mar para que o povo passasse. Mais à frente, através de Jesus Cristo, o Senhor motivou em que um homem andasse por cima das águas. Obrigado por todos os grandes ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Continue nos ajudando. Compartilhe, comente, curta, ative o sininho. Lembrando, hoje é segunda-feira, às 20 horas, no nosso Instagram, Convívio do Reino, nós estaremos uma live ali de 30 minutos, 45 minutos, com um outro tema sobre esperança. Semana passada não teve, porque tive reunião de ministério na igreja, mas essa segunda-feira nós estaremos lá. Shalom, até amanhã, vencedores, em nome de Jesus.